No silêncio deste dia, a cruz do Senhor nos revela o maior de todos os gestos de amor. Com reverência, celebremos a certeza de que sua doação e sua vida doada jorra para nós a vida divina. Passamos da morte do pecado para a vida em Deus. Hoje nós não temos ato penitencial, no glória a Deus nas alturas, indo direto para a oração da coluna. O Senhor está aqui. O seu Espírito está conosco. Vamos orar. Compassivo Deus, nós te suplicamos. Olhes com misericórdia para esta família que é tua e pela qual nosso Senhor Jesus Cristo não hesitou em entregar-se, traído às mãos de pessoas cruéis, e sofrer morte de cruz, o qual vive e reina contigo, e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. No silêncio deste dia, a cruz do Senhor nos revela o maior de todos os gestos de amor. Por gentileza, podemos nos sentar para a liturgia da palavra. A obediência do servo do Senhor frutifica em vida plena para todos. Nele encontramos o caminho de superação de toda e qualquer experiência de morte. Sua entrega redentora tornou-se princípio de salvação. Leitura do livro do profeta Isaías.
Ei-lo, meu servo será bem-sucedido, sua afeição será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimento. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimento, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores. Por isso compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores. Por isso compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores.
pois que entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, objeto de favor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua, os corações me esqueceram como morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio, e afirmo que sós vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino, libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortaleceis os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Ele aprendeu a ser obediente e tornou-se causa de salvação para todos os que lhe obedeceram. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus
os filhos de Deus. Por isso, permanecemos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer da nossa fraqueza, pois ele mesmo foi aprovado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias da sua vinda terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa da sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação da sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. E hoje nós faremos a leitura do Evangelho que narra a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa leitura é mais longa para relembrarmos os seus últimos momentos aqui no nosso mundo. Por gentileza, fiquemos em pé e cantemos esse hino de aclamação, Salve ao Cristo obediente. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme São João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da corrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se ali com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixais que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste.
Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Todos. Não pertences também tu aos discípulos deste homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que eu falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Vocês. Se não fosse o malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-vos vós mesmos e julgai-o, de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Vocês. Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo? Ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes.
sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus. O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e lhes disse: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um prisioneiro. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Vocês. Esse não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Vocês. Os soldados desceram por outros ricos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Vocês. E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinho e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, o sumo sacerdote e os guardas começaram a gritar. Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda, e entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus. De onde és tu? Jesus ficou calado, então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz bem declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam. Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam. Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali crucificaram, com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocaram na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, essa era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, teremos a sorte para ver quem será. Assim se cumpria a escritura que diz:
partiram entre si as minhas vestes e lançaram sortes sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver a sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Momento de silêncio. Continuemos. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, e foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: Não perderão nenhum os seus ossos. E outra Escritura ainda diz: Perdão para aqueles que os passaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume, de mirra e aloés. Então, tomaram o corpo de Jesus e envolveram com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. O Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Por gentileza, podemos nos sentar. Sejam bem aceitas as palavras de minha boca e o meditar do meu coração perante a tua face, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Foi por cada um de nós. Paixão de Cristo, paixão do mundo, paixão de um Deus que se entregou para garantir a salvação à humanidade. Cada sexta-feira santa, recordamos este momento de amor, este momento de entrega, este momento de vida. A primeira leitura nos traz o profeta Isaías falando como esse servo sofredor pereceria por este mundo. Como aquele povo o trataria, o insultaria, ultrajaria, esfolariam ele. Por quê? Porque ele deixou uma palavra de esperança e um legado. Isso 500 anos antes da vinda do Messias.
Na carta aos Hebreus, nós vemos a importância desse sacrifício de Cristo para a salvação de toda a humanidade. Nós vemos a importância desse sacrifício para a vida e o testemunho das gerações posteriores que organizaram as comunidades cristãs e vivenciaram este amor, e muitos deram a vida como martírio para que esta palavra, a igreja, chegasse até nós. Vocês acham que se Cristo fosse uma ideia, uma ilusão, se ele não tivesse ressuscitado, os apóstolos dariam a vida? O dom mais precioso que cada um deu, cada um tem e recebeu de Deus por causa do Evangelho? Milhões de mártires nos primeiros séculos testemunharam o amor de Cristo e deixaram este legado para nós até hoje. O Evangelho da Paixão, que refletimos João de modo especial na Sexta-feira Santa. Por que este Evangelho maior nesse dia? Para relembrarmos de forma detalhada como foi o julgamento de Jesus, o momento que ele passou, toda a humilhação, as bofetadas, cusparadas, pauladas, os ramos de oliveira do domingo de Ramos, que aclamaram ele como Messias, Rei e Senhor, na sexta-feira foram instrumento de martírio e de muita humilhação. Vejam só, o mesmo povo que aclamou Jesus como Rei no domingo, na sexta-feira o crucifica e troca por um bandido. O templo de Jerusalém, o poder estabelecido, Anás, Caifás, a igreja da época, o templo, com suas leis, com seus costumes, coloca Jesus para ser crucificado. O poder político, seja ele físico, ali com Pôncio Pilatos, ou Roma, que era o poder central, condena Jesus também. O povo, a voz do povo é a voz de Deus. Mentira. Trocaram Jesus por um bandido. Então nós temos aqui, mostrando que Jesus veio para salvar a humanidade. Não para salvar o grupo A ou o grupo B, mas para vivenciar o Evangelho. Vários debates nas redes sociais, pessoas de todo tipo colocando: Jesus é do partido A, Jesus é do partido B. Jesus não é de partido nenhum. O partido dele é o Evangelho. A bandeira que a igreja tem que levantar é do Evangelho de Cristo, do amor, da partilha, nenhuma outra. Por quê? Todas as ideologias humanas são falhas. A ideologia dele, olhem para a cruz, é perfeita. É amor, é misericórdia, é compaixão. Esta é a única bandeira perfeita, a bandeira de Cristo, o servo sofredor, que garantiu, através do derramamento de sangue, a salvação para todas as pessoas que nele creem. E quais foram as palavras de Jesus? Tudo está consumado. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, se és Deus, salva-te a ti mesmo e salva a nós. Um dos ladrões da cruz falou, do lado de Cristo sendo crucificado. O que o outro falou: Senhor, lembra-te de mim quando estiver no paraíso. Jesus recebeu a morte de um bandido. Jesus recebeu a pior morte da época, tipo hoje uma injeção letal, uma cadeira elétrica, uma morte por fuzilamento. A pior morte que existia para os romanos era a cruz. E através da cruz nós temos essa garantia, esse penhor da eternidade. Que ao celebrarmos essa sexta-feira maior, a igreja utiliza a cor preta, de modo especial, ou a cor vermelha, relembrando este luto, este martírio de Cristo, para salvar a cada um de nós. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos entregamos a nossa vida, para sermos abençoados por sua presença a cada dia de nossa existência. Assim seja. Sentados, podemos continuar para meditarmos
este hino, que lembrarmos de modo especial nesta sexta-feira maior de todo o sacrifício de Cristo por cada um de nós, pendurado no madeiro. E agora podemos continuar sentados para a meditação das 7 últimas palavras de Cristo na cruz. Estando Jesus Cristo pendurado na cruz, citou 7 frases, as quais são conhecidas como 7 palavras na cruz. Cristo não fala aleatoriamente ou apenas por falar. Em cada expressão há um fundamento, em cada palavra um significado. Vamos meditar nas palavras do Senhor, conhecer sua verdade para o crescimento espiritual da igreja, edificada no corpo de Cristo, pelo socorro do Espírito Santo. A primeira palavra de Cristo: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Lucas 23, 24. No auge do sofrimento, Cristo não perde a dimensão da fragilidade do ser humano e implora o perdão para nossas culpas. Mas somos também capazes de perdoar a nós mesmos e aos outros? Pois para isso é necessário que se reconheça as próprias dificuldades e limitações, esforçando-se para corrigir e desta forma agir sempre com os outros. Vejam só, Cristo perdoou até as pessoas que o crucificaram. Como que nós fazemos o ministério do perdão no nosso dia a dia, na nossa família, com os nossos colegas de trabalho, com fornecedores, com as pessoas que estão ao nosso lado? Como exercemos o perdão? Igual Cristo? Lógico, temos as nossas imperfeições, mas devemos buscar os seus ensinamentos, a sua imagem, a sua perfeição, para melhorarmos o nosso dia de caminhada. Perdão é exercício, não é fácil, mas é obra de misericórdia para a nossa
santificação. Segunda palavra. Em verdade, eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Sentindo dores, o homem crucificado ao lado de Jesus não o insultou, como os demais. Ao contrário, pediu e recebeu seu perdão incondicional e imediato. Hoje mesmo afirmou Jesus. Jesus, na sua benevolência e no seu amor por nós, mesmo nós sendo pecadores, nós estamos sempre sendo perdoados por Ele. E quando o perdão vem do coração, quando nós nos arrependemos de coração, Deus está sempre pronto para estender a sua mão, o seu abraço amigo. Tanto é que quando está na cruz, está sendo executado através da crucifixão, o seu companheiro, digamos assim, de morte, diz: Senhor, lembra-te de mim. E ele diz: ainda hoje você estará no paraíso comigo, porque você se arrependeu de todas as suas faltas, de coração contrito e humilde. Terceira palavra: mulher, eis aí o teu filho, olha aí a tua mãe. Apesar de todas as nossas infidelidades, Ele não nos deixou órfãos, deu a sua própria mãe como nossa mãe. Nós fomos feitos filhos adotivos de Maria e, por consequência, irmãos de Jesus Cristo, apenas para nos vangloriarmos de ser cristãos, sacerdotes ou ministros extraordinários da igreja e fiéis cristãos. Somente tomando consciência disso, ouviremos de Jesus: Filho, eis aí a tua mãe. Nosso Senhor Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Não há outra pessoa, não há outro ser no qual podemos ser salvos, e a nossa gratidão a Jesus por tudo. Derramou todo o seu sangue na cruz, não tinha mais nada para lhe dar por nós. Nada, nada. Deu a sua mãe que estava ali do seu lado. Maria é a nossa mãe. Maria é a corredentora, que é um termo teológico muito debatido. Ela também na cruz sacrificou o seu coração e a sua vida. Ela que gerou Jesus, cuidou de Jesus, ensinou Jesus. Que Jesus era um homem maravilhoso, porque Maria era e é uma mulher maravilhosa. E Jesus, com seu grande amor por nós, tendo entregado tudo, nos deu a sua mãe. Por isso, vamos agradecer a Deus. Gratidão também por esse dom de termos uma mãe aqui na terra que cuida de cada um de nós. Quarta palavra: Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Mateus 27:46 e Marcos 15:34. Esta frase expressa o sentimento de total abandono experimentado por Jesus em seu sacrifício e a necessidade de enfrentar a agonia e sem qualquer valimento, nem mesmo divino, a fim de cumprir seu desígnio e realizar sua obra de salvação. Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Um suplício de Cristo, mostrando a união dele com Deus Pai e Javé. Quantas vezes as nossas dificuldades também nós falamos: Deus, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo de errado? Será que tu me abandonou? Não, Ele não nos abandona, mas a fé, ela nos dá sustento. A fé não é uma mágica, a fé é exercício espiritual. E através desse exercício espiritual, passando pela dificuldade, com esta força que vem de Deus, nos tornamos mais fortes. Ele não nos abandona. Acontece que Ele não transforma o ser humano em uma forma mágica de vivência. Nós temos a nossa vida para vivermos, somos também compreendidos pelo contexto, seja ele municipal, estadual, federal ou mundial. Estamos mediante tudo o que acontece no mundo, nesta sociedade globalizada. Mas Ele nos ama, Ele nos dá coragem e nos fortalece no nosso dia. E o principal,
Ele não nos abandona. Quinta palavra: tenho sede. Jesus teve sede, mas em vez de água, deram-lhe vinagre. Também para nós, Jesus vive a dizer: tenho sede. Tenho sede de homens e mulheres, adultos e jovens que caminhem comigo, que não tenham medo de correr riscos, que não se apeguem a títulos, cargos e aos bens transitórios deste mundo, que estejam dispostos a levar a boa nova a todas as criaturas. Tenho sede de ver a humanidade inteira totalmente feliz. Quando Jesus olha para todos nós e apresenta essa frase, tenho sede, quer dizer também que muitas vezes nós precisamos buscar a Jesus, recorrer a Jesus. Ele é o poço que vai nos sustentar. E hoje a sociedade, muitas vezes, desvairada pelos bens capitalistas, faz com que nós esqueçamos que nós temos que beber de Jesus, que é a única fonte, aquela que vai nos ajudar, aquela que vai realmente nos saciar, como disse Jesus à samaritana. Tenho sede de justiça, mas tenho sede também que vocês possam recorrer a mim. Sexta palavra: tudo está consumado. Jesus Cristo olha do alto da cruz o novo mundo que começa. A humanidade recebe em letras de lágrimas, suor e sangue e sua quitação por todas as dívidas assumidas. Mas estará tudo consumado para cada um de nós em particular? Foi exatamente ali que começou a nossa obra pessoal, como redimidos e discípulos de Cristo, de buscarmos nossa felicidade e transmitir os ideais de Cristo a todos. Amados irmãos e irmãs, cada um de nós tem uma missão aqui neste mundo. Ninguém veio a esse mundo por um acidente. Todos viemos e gerados pelo amor misericordioso do Pai. Deus ama cada um de nós como se fosse o único entre os 8 bilhões de pessoas que está pelo mundo. E nós temos a missão. Jesus cumpriu sua missão no alto da cruz. Olhem esta cruz que foi colocada no presbitério. Olhem, quase não tem aparência humana, como disse o profeta Isaías, de tão machucado e lacerado por causa dos nossos pecados. Os nossos pecados que fizeram isso a Jesus. Cada um de nós, cada golpe no corpo de Cristo, foi nós que fizemos. A nossa omissão, o nosso pecado, nossa falta de amor, nossa falta de compromisso. E qual deve ser a nossa missão como filhos e filhas de Deus e como cristãos no mundo de hoje, como membros da igreja? Anunciar Jesus Cristo. E como se anuncia Jesus Cristo? Pregando simplesmente? Não, vivendo a sua palavra, vivendo a sua palavra, a sua vontade, fazendo com que o seu mandamento de amor maior, que nós vimos ontem no lava-pés, e essa entrega de Jesus na cruz, por cada um de nós. Quando o soldado abre o coração de Jesus, sai sangue e água. Acabou todo o sangue, não tinha mais sangue. Embora na teologia nós sabemos que o sangue é a Eucaristia, é o corpo e sangue do Senhor, e a água é o santo batismo que nos lavou a cada um de nós no momento santo do nosso batismo. Por isso que nós sejamos fiéis à nossa missão de anunciadores e pregadores da palavra de Deus, anunciando sempre esse amor misericordioso de Jesus a todos. Sétima palavra: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. Chega ao final a agonia da cruz. Cristo entrega-se totalmente nas mãos do Pai. Um dia, ao entregarmos também nossos espíritos nas mãos do Pai, com certeza, Ele não nos perguntará pelas grandes obras que fizemos, mas pelas pequeninas coisas que deixamos de fazer. Voltar ao Calvário é redirecionar nossa vida, é tomar a decisão corajosa de entregar ao Pai não somente o nosso espírito, mas nossas mãos, nosso coração, nossa mente e toda a nossa vida.
Com certeza, Ele já está de braços abertos à nossa espera. Como o Pai do Filho pródigo, basta que nos lancemos neles, com total amor e confiança. Esta frase de Cristo mostra o divino acolhimento do Pai para com seu Filho. Meditamos algumas semanas atrás o Evangelho do Filho pródigo. O filho pegou os bens, gastou, não tinha mais o que comer e volta para a casa do pai querendo ser um empregado, um simples serviçal, porque os empregados do seu pai tinham dignidade, tinham comida e tinham sustento. O pai o trata como empregado? Não. Acolhe ele prontamente, coloca uma roupa, faz uma festa, porque o filho perdido retornou à casa. E assim também Deus faz com cada um de nós. Quando voltamos ao seu lado, buscamos Ele, estamos próximos dEle, Ele não nos condena, Ele nos ouve, Ele nos dá colo, Ele nos dá os seus ombros, Ele enxuga as nossas lágrimas, porque Ele quer cada um buscando a perfeição, para um dia estarmos juntos na eternidade. Ao Calvário, do Calvário, veio a ressurreição e veio a certeza da eternidade. Podemos continuar sentados para meditarmos mais um hino especial para esta sexta maior. Ninguém te ama como eu.
Por gentileza, fiquemos em pé para as coletas solenes. Irmãos, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condená-lo, mas para que todo mundo fosse salvo por ele, e que todas as pessoas que nele creem sejam libertadas do poder, do pecado e da morte, e se tornem herdeiras com ele da vida eterna. Portanto, oremos pelo povo em toda parte, segundo as suas necessidades. Oremos pela Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica de Cristo, pela sua unidade, no testemunho e no serviço, por bispos, ministros e pelo povo que serve, pelos nossos bispos, Patrício e Fernando, e por todo o povo desta diocese, por todo o povo cristão desta comunidade, desta cidade, e também pelas pessoas que vão ser batizadas. Que Deus confirme a sua igreja em fé e a faça crescer em amor e a preserve em paz. Vamos orar. Onipotente e eterno Deus, que por teu Espírito governas e santificas o teu povo fiel, recebe as súplicas e orações que te oferecemos por todos os membros da tua Santa Igreja, para que em sua vocação e ministério te sirvam verdadeira e devotamente por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Oremos por todos os povos da terra e por quem exerce autoridade. Que pelo auxílio de Deus possa buscar a justiça e a verdade e viver em paz e concórdia. Vamos orar. Onipotente Deus, infunde em nossos corações, nós te rogamos, o desejo verdadeiro pela paz e guia-nos com tua sabedoria, para que teu domínio cresça, até que a terra inteira conheça o teu amor. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todas as pessoas que sofrem, estão aflitas no corpo e na mente, pelas que têm fome e não têm lar, pelas indigentes e oprimidas, pelas doentes, feridas e deficientes, pelas que vivem sozinhas com temor e angústia, pelas que enfrentam tentação, dúvida e desespero, pelas tristes e enlutadas, pelas prisioneiras refugiadas e pelas que estão em perigo de morte. Que Deus, em sua misericórdia, as conforte e alivie de respostas de seu amor e nos dê força para ajudá-las. Vamos orar. Deus bondoso, consolo e fortaleza de quem tem aflições e sofrimentos, ouve o clamor de quem passa por necessidade e concede-nos, suplicamos, força para o serviço, por amor daquele que sofreu por nós, teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Oremos pelas pessoas que ainda não receberam o Evangelho de Cristo, pelas que nunca ouviram a palavra da salvação, pelas que perderam a fé, pelas que endureceram o coração por causa do pecado e da indiferença, pelas inimigas da cruz de Cristo e perseguidoras de seus discípulos e discípulas, pelas que em nome de Cristo realizam perseguições. Que o Senhor abra seus corações e as conduza à fé e à obediência. Vamos orar. Misericordioso Deus, Criador dos povos da terra, que desejas que todo mundo viva, tem compaixão de quem não te conhece, como te revelaste em teu Filho Jesus Cristo. Permite que teu Evangelho seja proclamado com graça e poder a quem ainda não ouviu. Converte o coração de quem te resiste. Traz a teu rebanho as pessoas desgarradas, para que haja um só rebanho e um só pastor, Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Entreguemos-nos ao nosso Deus e oremos pela graça de uma vida santa, para que, com quem partiu deste mundo e morreu na paz de Cristo, e com todas as pessoas cuja fé só Deus conhece, possamos entrar na plenitude da alegria de nosso Senhor, e recebamos no dia da ressurreição a coroa da vida. Deus de poder imutável e luz eterna, mantém tua igreja nesse maravilhoso e sagrado mistério. Vamos orar. Leva à consumação o teu plano de salvação, com a operação eficaz do teu cuidado por todos os seres humanos. Permite que o mundo veja e saiba que tudo que foi derrubado está sendo levantado, e que as coisas velhas se renovam. Por teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo na unidade do Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Por gentileza, podemos nos sentar para meditarmos mais este hino.
Foi na cruz que Jesus deu a vida e a certeza da salvação para cada um de nós. Oh, como cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora eu me alegro em sua luz. Quão feliz foi então este meu coração, conhecendo a grandeza do amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar a este pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora eu me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora eu me alegro em sua luz. E neste momento iremos dar início à solene adoração de Cristo crucificado. Este momento de oração, este momento que vamos descerrar o véu que se encontra na cruz, para depois fazermos a nossa adoração. Este momento que a cruz de adoração vai entrar pelo corredor central
e nós vamos, em pé, acolhermos a sua presença, cantando entre nós o lenho da cruz. E vocês vão responder: vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Agora no corredor central, mais próximo ao meio da igreja, a segunda exaltação e também o descerramento da segunda parte da cruz. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Agora a procissão continua até o presbitério, subindo para o descerramento total da cruz da adoração. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Com a cruz exposta, o primeiro responsório: gloriamo-nos em tua cruz. Glorificamos tua santa e poderosa ressurreição. Tua cruz trouxe alegria ao mundo. Deus tem misericórdia de nós e nos abençoe, e que a luz de sua face resplandeça entre nós. Para que se conheça na terra o teu caminho e entre todos os povos a tua salvação. Louvem-te as nações, ó Deus, rendam-te graça a todos os povos. Gloriamos na tua cruz, louvamos e glorificamos tua santa e poderosa ressurreição. Tua cruz trouxe alegria ao mundo. O momento dos impropérios. Meu Deus, que mal te fiz eu? Que deixei de fazer por ti? Responde-me. Eu te fiz a minha imagem, mas tu degradaste o corpo e o espírito e desfiguraste a imagem do teu Deus. Abandonaste e voltaste as costas para mim. Deus Santo, Santo e forte, Santo e imortal, tem piedade de nós. Silenciemos. Continuemos. Nós te adoramos, ó Cristo, bendizemos teu nome, porque pela tua cruz redimiste o mundo. Meu Deus, que mal te fiz eu? Que deixei de fazer por ti? Responde-me. Eu fiz todas as criaturas para viverem alegremente em família, mas tu criaste preconceito entre raça e etnias, entre povos e culturas, e dividiste as nações. Deus Santo, Santo e forte, Santo e imortal, tem piedade de nós. Silenciemos e firmemos. Continuemos. Nós te adoramos, ó Cristo, bendizemos teu nome, porque pela tua cruz redimiste o mundo. Meu Deus, que mal te fiz eu? Que deixei de fazer por ti? Responde-me. Mandei que amasses as demais pessoas como amas a ti, que amasses e perdoasses até aquelas que são tuas inimigas. Mas tu criastes a discriminação de classes sociais e orientação sexual, erguendo barreiras que impedem o direito à justiça e igualdade, e fizeste da vingança a tua lei e do ódio o teu guia. Deus Santo, Santo e forte, Santo e imortal, tem piedade de nós. Silenciemos e inclinemos. Continuemos. Nós te adoramos, ó Cristo, bendizemos teu nome, porque pela tua cruz redimiste o mundo.
Meu povo, que mal te fiz eu, que deixei de fazer por ti? Responde-me. No tempo devido enviei-te o meu filho, para que nele me reconhecesses, e através dele encontrasses vida e paz. Mas tu deste a ele morte numa cruz. Deus Santo, Santo e forte, Santo e imortal, tem piedade de nós. Silenciemos, inclinemos. Continuemos. Nós te adoramos, ó Cristo, bendizemos o teu nome, porque pela tua cruz redimistes o mundo. Meu povo, que mal te fiz eu, que deixei de fazer por ti? Responde-me. Pelo Cristo vivo, chamei-te à minha igreja, para seres um sinal do meu amor e presença junto ao mundo. Mas só viste o privilégio e ignoraste a minha vontade. Deus Santo, Santo e forte, Santo e imortal, tem piedade de nós. Silenciemos, inclinemos. Continuamos. Nós te adoramos, ó Cristo, bendizemos teu nome, porque pela tua cruz redimiste o mundo. Meu povo, que mal te fiz eu, que deixei de fazer por ti? Responde-me. Dei-te o pão do céu e parte no Espírito. Consagrei-te na verdade e te fiz para a vida em unidade. Mas tu dividistes a igreja e encobriste a minha verdade. Deus Santo, Santo e forte, Santo e imortal, tem piedade de nós. Silenciemos, inclinemos. Continuemos. Nós te adoramos, ó Cristo, bendizemos teu nome, porque pela tua cruz redimiste o mundo. Povo meu, ouve-me e converte a mim o teu caminho, que o convívio mútuo nasça da tua vida em Cristo Jesus. Ele humilhou-se a si mesmo e aceitou obediente a morte na cruz. Mas eu dei a ele um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Deus Santo, Santo e forte, Santo e imortal, tem piedade de nós. Silenciemos, inclinemos. Continuemos. Nós te adoramos, ó Cristo, bendizemos teu nome, porque pela tua cruz redimiste o mundo. Ó Deus, todos juntos, ouve a nossa oração e perdoa-nos. Abre os nossos ouvidos para recebermos o Evangelho da cruz. Abre os nossos olhos para vermos a tua glória na face ensanguentada de teu Filho. Penetre em nossas mentes para que a tua verdade nos santifique. Infunde o teu amor em nossos corações, para que por meio de Cristo amemos-nos mutuamente. Amém. Nós te adoramos, ó Cristo, e bendizemos o teu nome. Porque pela tua cruz redimiste o mundo. Se morremos com ele, também viveremos com ele. Se nos mantivermos firmes, também reinaremos com ele. Nós te adoramos, ó Cristo, e bendizemos o teu nome. Porque pela tua cruz redimiste o mundo. O Salvador do mundo, que nos redimiste por teu precioso sangue e por tua cruz. Salva-nos, ajuda-nos, humildemente suplicamos, nosso Senhor. E neste momento vamos iniciar a nossa adoração da cruz. Eu convido o reverendo William, que está com a cruz, e os ministros, que desçam aqui para facilitar esse momento de adoração. E enquanto fazemos a nossa oração e adoração ao Cristo crucificado, cantemos o hino, Fiel, fiel madeiro da Santa Cruz. Misericórdia.
vamos neste momento recebermos a Eucaristia no nosso meio, porque na Sexta-feira Santa é o único dia que não temos missa na igreja. É uma cerimônia para relembrarmos a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas temos a Eucaristia, que foi devidamente consagrada no dia anterior. Então, antes de recebermos Jesus Cristo Eucarístico no nosso meio, para o momento do rito da comunhão, vamos consagrar-nos as nossas ofertas para o sustento de nossa comunidade paroquial, com a oração do ofertante. Oremos juntos. Recebe, Senhor, esta oferta como prova do meu amor por ti e pela comunidade, que ela sirva para a glória do teu nome, para o nosso bem e o bem de toda a igreja. Amém. E vamos participar deste momento com o hino.
Vitória, tu reinarás. Ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Brilhando sobre o mundo que vive sem tua luz, tu és o sol fecundo de amor e de paz, ó cruz. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Aumenta a confiança do pobre e do pecador, confirma nossa esperança na marcha para o Senhor. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. À sombra dos teus braços, a igreja viverá. Por ti, num eterno abraço, o Pai nos acolherá. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Por gentileza, fiquemos em pé e oremos conforme Cristo, nosso Salvador, nos ensinou. Pai nosso, Que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai, livrai-nos de todos os males presentes e futuros, dai-nos a tua paz em nossos dias, para que por tua misericórdia sejamos livres do pecado e seguros de toda perturbação, até que Jesus Cristo volte. Amém. O pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo, e o cálice que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo. Pois nós, embora muitos, somos um só corpo. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado por nós, portanto celebremos a festa. Amém. Os dons de Deus são para todos nós, o povo de Deus. Que crê em mim jamais terá fome, que crê em mim jamais terá sede. A paz do Senhor seja sempre convosco. Seja também contigo. Cordeiro de Deus, que tiras os pecados do mundo. Tem misericórdia de nós. Cordeiro de Deus, que tiras os pecados do mundo. Tem misericórdia de nós. Cordeiro de Deus, que tiras os pecados do mundo. Dá-nos a tua paz. Não ousamos ir à tua mesa,
Ó boníssimo Senhor, confiados em nossa própria retidão, mas em tuas muitas e grandes misericórdias, nem ao menos somos dignos de apanhar as migalhas que caem da tua mesa. Tu, porém, és o mesmo Senhor, sempre misericordioso por natureza. Concede-nos, pois, benigno Senhor, que de tal modo comamos a carne do teu amado Filho Jesus Cristo e bebamos o seu sangue, que nossos corpos pecadores sejam purificados por seu corpo e as nossas almas lavadas por seu preciosíssimo sangue, e que sempre vivamos nele e ele em nós. Amém. O corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi dado e derramado por amor a todos nós, preserve o nosso corpo e a nossa alma na eternidade, e sejamos agradecidos. Amém. Eis o Cristo Jesus, este, o servo sofredor, o Cristo que deu a vida e derramou o seu sangue por cada um de nós. Este é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de me mas receba a palavra e seja salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde, nos transforme, nos dê a paz e um dia nos conduza à eternidade. Amém. E vamos participar desta Santa Eucaristia com o hino de comunhão. Prova de amor. Prova de amor maior não há.
Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Ó Deus Todo-Poderoso, rendemos-te graças por nos alimentares com o corpo e sangue de teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E por meio dele oferecemos a ti nossos corpos e almas em sacrifício vivo e santo. Envia-nos o poder do Espírito Santo para que vivamos e trabalhemos para a tua glória e louvor. Amém. Vamos orar. O Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, rogamos-te que faça permanecer tua compaixão em nossas vidas, agora e na hora de nossa morte. Concede tua misericórdia e graça a quem vive e o teu perdão e perene descanso a quem já morreu. E à tua igreja, paz e concórdia. E a nós, pecadores e pecadoras, a vida e a glória eternas. Pois com o Pai e o Espírito Santo vive e reinas um só Deus, agora e sempre. Amém. Amados irmãos e irmãs, primeiramente, muito obrigado pela presença aqui em nosso templo. Que Jesus retribua no coração de cada um esse amor e gratidão para a pessoa salvadora de Jesus. Amanhã, sábado santo, solene vigília pascal, às 16 horas, 4 da tarde, estaremos aqui, benzendo o fogo novo, acendendo o círio pascal, símbolo da ressurreição de Jesus, e fazendo a primeira Santa Eucaristia deste ano novo, a Páscoa do Senhor. Amanhã, sábado santo, 4 horas da tarde. Domingo da Páscoa, domingo da ressurreição, o domingo dos domingos, nós vamos reunir costumeiramente às 9 horas da manhã. Muito obrigado pela presença de todos, reverendo William, ao nosso arcidiácono Juliano, ao seminarista, futuro diácono Renato, a ministra Ivone, Salete, Paula, aos ministros leitores e às pessoas que estão aqui, nosso muito obrigado pelo comparecimento. E que essa paz de Jesus, que Jesus traz no nosso coração, dilata o nosso amor para com as pessoas, assim seja. Amém. E hoje nós terminamos a nossa liturgia em silêncio e sairemos porque é a memória da morte de nosso Senhor.